Temporada, tudo certo? Hoje vamos ver o circo pegando fogo aqui, porque no sala de redação vai ter assunto sobre o que o Kudê falou ontem, toda essa repercussão do Kudê e provavelmente vamos falar também do tio Renato, né? Que também deu aquele chilique lá na Bahia. Vamos ver o que eles vão falar hoje. Antes, não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdo como esse. Bora pro vídeo? Diogo Oliveira, começamos por onde? Pedro, a gente pode começar por algo que pontuou a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que foi, primeiro, o Renato, com aquele gesto que surpreendeu o país de tirar os jogadores do campo, depois fez o seu protesto. Eduardo Kudê, uma entrevista sincera, que ele se emocionou, inclusive, né? E também ganhou um assunto nacional. Hoje lá, a gente estava lá no Redação Sport TV, se debateu demais isso, né? Se é uma questão de diferença de cultura, de xingamento, não xingamento. E a gente não pode esquecer que o Tite perdeu e reclamou duramente do jogo às 11 horas e também virou um assunto nacional, né? Enfim. Mas assim, vamos começar pelos nossos aqui da aldeia, Pedro, que eu acho que são bem importantes, assim, dá para fazer 10 programas só sobre isso. Eu acho que o erro do Renato foi ter tirado os jogadores do banco ali. Eu acho que aquela cena ali não é legal. Não é bom pro esporte. Não constrói, né? Não, é isso aí, não constrói. Fecha, hashtag assim embaixo. Não constrói. O protesto dele, que ele fez depois, esse eu acho lícito. E até nem acho que ele elevou o tom em nenhum momento, assim, contra... Sabe? Porque tinha um fato ali, que era, de fato, naquele momento ali, pra ele era uma coisa agressiva, e era mesmo. Ele viu uma pessoa que não estava ali, ele afirma que viu ela expulsando seu jogador, ele se irritou. Tá bem? Eu acho que aquela indignação dele ali é válida, aquele debate. E aí começou, o nome do Jailson lá tava no site da CBF, ele é delegado, mas não estava no site da CBF, apareceu depois, enfim. Não foi por isso que o Grêmio perdeu o jogo, isso aí aconteceu nos acréscimos. Confuso. Ficou feio. E no caso do Inter, eu acho que a gente tem que discutir também, porque tem um universo aí, estava falando com o César ali antes, tem um universo aí que de fato está pesando, está agressivo demais, intolerante demais e está mexendo com as pessoas. O Eduardo Kudê vem de um país em que o jeito de torcer é diferente, a cultura é diferente. Os caras antes do jogo não xingam ninguém. Se for vaiar, vaiam no final, por outras maneiras. Ali no campo é meio como um cenário sagrado. Não é aqui assim. Mas vamos estabelecer. Reclama. Vamos estabelecer uma diferença. Eu era o narrador do jogo. Sim. Em determinado momento, Vini Moura abriu o microfone dele e eu ouvi assim, ó: estaremos contigo, tu és minha paixão. Milhares de pessoas cantando isso. Então tem um grupo de 10, 15, 20 torcedores que ficam ali atrás do banco, que são os que gostam de rançar. É a turma do amendoim. Tá entendendo? Então o cara fica ali, pô, tu é burro, faz isso, faz aquilo, diz palavrão, essa coisa toda. Mas vem cá, eu não sei se ele pode mencionar estes 15, 20 torcedores que ficam ali e que, por consequência, são ouvidos por ele, pela distância que é pequena, sabe? Eu não sei se ele tem que dar razão pra esse, se ele tem que se importar com esse, ou tem que se importar com 10 mil que estavam cantando naquele momento uma música que tá dentro do coração dos colorados. Isso é que eu não sei. Mas eu vi sinceridade, César. Eu não vi o Renato querer fazer cortina de fumaça. Não vi. Eu acho que ali o Renato estava sendo sincero. Ele pode até estar errado, mas ele estava sendo sincero. Ele estava indignado com algo que ele achou errado. E eu vi sinceridade no Eduardo Kudê, triste, chateado ali, emocionado até com esse cenário todo. O fato é que eles não estavam encenando ali. Eu tenho, e acho que a gente pode dividir bastante a discussão, porque eles revelam um pouco do comportamento, as duas entrevistas. Eu só quero colocar, para mim, o Renato, ele ontem se construiu, ele já é a maior figura política, o maior figurão do futebol brasileiro hoje, chama-se Renato Portaluppi, que está aqui na aldeia. O que o Renato fez aquele dia, Pedro, eu me dei o trabalho ontem de mensurar no Google, que é a maior ferramenta de busca que existe no Brasil, sobre arbitragem. E o Renato conseguiu criar um fato que vai discutir a arbitragem. O Renato deu tamanho para uma discussão que todo mundo tem. Ontem, por exemplo, depois do jogo do Inter, o presidente do Inter fez o que todo mundo está fazendo. O Inter foi lá para a coletiva dizer que tinha que ter dado um pênalti ou não tinha que ter dado no mercado. Um pênalti. Pois é, mas isso é esconder o prejuízo técnico do time. O time não jogou nada. Pedro. A árbitro errou. Sim, mas os jogadores do Inter erraram bastante também. Eu sei, Pedro, mas é contra essa narrativa que a gente está trabalhando. Porque se eu quiser simplesmente olhar que a atitude do Renato, e pegando o Renato como exemplo, foi para apagar a péssima atuação do Grêmio, eu não vou ir para o centro da discussão. Sim. E isso eu faço a mesma coisa com o Eduardo Kudê. Eu achei excepcional o fato. O Renato mostrou grandeza, deu tamanho para aquela indignação, deu tamanho. A figura de um banco de reserva sem jogador é uma figura muito forte, que vai abrir... Bom, a discussão, a arbitragem é a discussão no Brasil hoje. A discussão, a arbitragem. Tanto é que a ANAF hoje fez uma nota pedindo o banimento do tal árbitro lá. Então, essa é ela pediu o banimento do dirigente, aquele da Federação Baiana, que teria interferido. Teria mandado o quarto árbitro expulsar o Diego Costa. Que não estaria no jogo, mas enfim, a CBF disse que estava no jogo. Mas é que eu não quero... Eu acho que o fato é tão maior, e ele vai abrir a discussão. Com relação à entrevista do Eduardo Kudê,
Eu achei sensacional. Eu achei ele a entrevista. sincero ali. Não Porque teve ela nada de cortina de fumaça. mostra. E o Renato também. O Renato, em determinado momento, ele diz o seguinte: tô cansando disso aqui. E o Eduardo Cudê chega uma hora que diz: eu tô cansado também. E eu acho que aquilo ali revela comportamento. Aonde o futebol, Pedro, ele é uma ferramenta de entretenimento. As pessoas públicas, elas têm que ter, digamos assim, as costas mais largas para suportar as animosidades. Por exemplo, o profissional de comunicação como tu, certamente recebe mensagens com os caras te dizendo horrores todo o tempo. todos os dias. E nem por isso tu tá estressado, nem por isso tu tá cansado, porque esse isso é, não digamos acaba. assim... Mas às vezes a gente se estressa. Pedro, machuca. Eu digo Pedro. que tem um limite para isso, Machuca, sabe? Pedro. Machuca, tu sabe. Tu é uma figura de 50 anos, tu recebe crítica, isso dói. Então, e isso vai revelando comportamento. A gente não pode perder para esse engajamento do ódio. É isso, o que tá acontecendo, tu acabaste de dizer, Eu Pedro, prefiro não dar bola. A torcida do Inter, ontem tu tava no estádio, a torcida do Inter apoiou, mas 15, 16, 20 caras estavam ali xingando Então, o cara. nós temos que fazer opção. Aqueles que apoiam e aqueles que mandam contra. isso, e que isso dizem é palavrão. normal, né? Deixa eu só normal. botar minha colher aí. A nova Zero Hora que vai sair no final de semana mais fornida e mais linda do que nunca, né? Mais linda. Mas não ainda. era pra dizer isso ainda, né? Não, saiu sábado e domingo, saiu na edição de bom. final de semana, já tá na Isso, rua. E eu também não, eu notícia eu dou, eu não seguro. Tá Eu bom. não, né? Mas assim, se o Renato e o Cudê quiserem carguinho de pauteiro ali, tem, viu? Porque eles manobraram a pauta. Claro que tem indignação, claro que o Cudê tá incomodado com as vaias, claro que o Renato se indignou com os erros, mas não se falou do primeiro tempo pavoroso do Grêmio, da escalação errada do Renato, que o time não conseguia passar do meio campo. O Grêmio começava a jogar em Recife para chegar no ataque em Salvador. Não se falou do primeiro tempo burocrático do Inter, que tem dificuldade contra times fechados. Claro, tem indignação? Tem. Mas vamos lá, erro de arbitragem todo final de semana. Todo Triste final de o semana. Inter. Crítica da torcida tem. Não, erro de arbitragem tem na Copa do Mundo em todos os jogos. Tá, mas Enfim, tu acha então claro que, que a explosão- tu acha então que a explosão, toda a ação foi pra pagar o jogo que tinha acontecido? Não toda, Ajuda. não toda, mas a pauta ela migrou de atuações ruins dos dois. Mas é O que a Inter, gente- com dificuldade, dando desconto de que jogaram os dois. O Grêmio jogou uma decisão na terça, uma decisão. O Grêmio jogou com um time descaracterizado, mas foi mal escalado o time. O Inter chegou na sexta, depois o Inter viajou 24 horas somado, né? Uma viagem longa. Mas assim, a gente Cortina de tem fumaça. toda a indignação deles? Tem. Mas também tem um desvio da pauta. Tanto é que o assunto da segunda-feira é a nota da ANAF, é a arbitragem. Vamos lá. A gente discutiu a arbitragem há 15 dias e foi dito, Guerrinha. A arbitragem nós discutimos todo domingo aqui, toda segunda. Por que teu time jogou tão pouco? Ninguém perguntou isso. É porque não sobrou espaço, né? Exato, porque foi direcionado para outro lado. A diferença entre o Cudê e o Renato é que o Renato ganha e o Cudê perde. Essa é a diferença. E o torcedor do Internacional está massacrado de tanto perder. Eu não sei se são 15, são 16, se são 2 milhões. Eu sei que o torcedor do Internacional não aguenta mais perder. E para piorar ainda a situação, o Cudê vai para a coletiva e diz o seguinte: no clima que nós estamos vivendo, nem eu nem o Guardiola vão ganhar aqui. Então, para que o torcedor vai para o estádio, se ele já sabe que não vai ganhar? É um convite. O torcedor não precisa vir aqui, nós não vamos ganhar. Para que ele vai vir aqui? Para se incomodar? Não, vai se incomodar no boteco lá da esquina, vendo um jogo de futebol. Eu acho que o Cudê ontem viu o fogo entrar por baixo da porta. Eu acho. Por quê? Porque o Internacional não consegue deslanchar. O Grêmio é um time de altos e baixos. Sim. Faz uma partida boa, 2 ruins, uma razoável, 2 boas, uma razoável. E isso está incomodando o Renato. O Renato não está acostumado com isso. O Renato está acostumado com o Maicon. O Renato está acostumado com um time que dominava o adversário. Ele provou a fruta que era doce. Agora não. Agora ele não sabe o que vai acontecer. Tanto é verdade que os 2 meninos que decidiram o jogo na Argentina começaram como reserva. É uma incoerência. É o prêmio que eles ganharam por decidir o jogo lá. Exatamente. Tu terminou ganhando com eles, vamos seguir com eles. E aí tu vai juntando todo esse combo e acaba acontecendo o que aconteceu. Nós entramos no circuito nacional por uma entrevista bombástica onde seu treinador disse que o clube não vai ganhar nada, que é um clube azarado. Puxa vida, um clube azarado, ganhador de tudo. Será que ele conhece a história do Internacional? Não, ele está sendo azarado na mão desse treinador, na mão dessa direção, que ele não ganha nada há 7 anos. Aí está sendo azarado. E o outro, eu volto a dizer, o outro está desacostumado a treinar um time de altos e baixos. E isso também está incomodando. Eu vejo, Potter, uma linha de comportamento que a pressão está determinando, entendeu? Eu vejo um nível de estresse dos treinadores, como poucas vezes eu vi, do ambiente do futebol. Futebol é entretenimento, Potter. Futebol não é ódio. E a gente tá perdendo pro ódio.
Não, mas ontem, vou insistir contigo. 10 mil discordo de um monte de pessoas. coisa que foi falado aqui. 10 mil pessoas cantaram o hino do Internacional. 15, 20 torcedores ficaram atrás do banco dizendo desaforo por coisa. Então tu tem que escolher a maioria. A maioria estava ao lado do clube, ao lado do Cudê, esperando por uma vitória, e o Cudê valorizou aqueles que disseram meia dúzia de desaforo para eles. Eu acho que é um erro de interpretação do Cudê nesse sentido. Agora eu concordo contigo, tem muito ódio, a gente tem que fazer menos, é entretenimento, não é coisa para se matar. Torcidas organizadas vivem se matando, tem muita coisa para melhorar. Agora esse é o conjunto do que nós vivemos, né? Pedro, Cudê e Renato, tá? Roubaram a cena, né? Beleza. Sim. Fechou. Acho que naturalmente, até diga essa passagem, dessa vez. O Renato não perde. Não, nunca. E não há indignação do Renato quando ele ganha. Nenhuma. Isso. Lá em Alegrete a gente chama de hipocrisia. Aqui eu vou falar de diversão. Renato é divertido. Esperto. O Renato não tá pelo futebol brasileiro. Sem dúvida, Não tá. sem dúvida. Não tá pelo futebol brasileiro, não vem com essa aí. Não vem com essa aí. Depoimento do Bruno São Januário, onde o Vasco também foi atingido pela arbitragem. E aí depois o Renato tinha um time de campo que todo mundo ia ser expulso, blá 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 blá. Como é que é a arbitragem brasileira? Amadora. Essa é a palavra. A arbitragem brasileira é amadora, literalmente Sem amadora. dúvida. Vou para Cudê. Não o são que profissionais. sobra de esperteza para o Renato falta totalmente, de uma maneira inversamente proporcional ao Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê tinha todas as razões ontem para dar explicação, tintim por tintim, de cada passo futebolístico que ele pensou. Um dia viajando, desgaste, tendo que vencer, todo mundo cansado, todo mundo destruído. Aí ele monta um time, mas o Maurício não tá jogando nada, não tenho quem botar no lugar do Maurício. Eu vou perder criatividade. O Gustavo tá surgindo. Aí eu insisti com o Luca me dá força, mas também não tá numa boa fase. Ele teria explicações pra tudo. Ele pega a turma do amendoim e transforma em 6 milhões de pessoas. Mas teve vaia no final do jogo, chegou a ter estádio vaiano. É óbvio que teve vaia. O Inter, Não, o Inter quando perdeu 2 terminou- pontos, Pedro Ernesto, quando para terminou- o lanterna do campeonato. No Desfalcado. Racing Clube, uma das torcidas mais apaixonadas do mundo. Se ele deixa 2 pontos no Presidente Peron para o lanterna do campeonato, eles vaiam. Tá, mas tu acha que ele não estava sendo sincero ali? Absolutamente sincero, e aí eu acho falta que- esperteza. Não, ele perfeito. teve tempo de pensar no vestiário. Pergunta pra alguém. Ele não sabe ainda, ele tá 2 anos no Brasil. Ele não sabe ainda como é que é o comportamento. Ele não entende o que está acontecendo no passado. Aí transforma a seca do Inter em meme, ainda dá isso de presente pros outros times ficarem debochando do Inter. É incrível. E ele tinha todas as razões pra tudo que ele fez dentro do campo. Tá faltando os melhores do time, e sem os melhores do time, o Inter não toca a bola. O Inter tem problema pra romper linha com os melhores do time. Impressionante. Porque quando sai ter os melhores, a bola fica mais quadrada. Ele poderia falar isso lá. Os caras estão cansados, os caras estão machucados, a gente tá viajando pra cacete, e eles não conseguem resolver. E aí ele vai lá e transforma E ele o tá sem torcedor quatro, do né, Inter. Potter? Eu tô ouvindo o rádio na volta e eu me sinto culpado. Agora eu sou culpado. Não, mas por que Só que tu acha faltava que- o torcedor Tu é do Inter ser culpado ou não? culpado. Tu é que que culpado ele- ou não? Olha, eu tenho 6 associações no Inter. Não, Potter, Não, eu tô no dizendo sentido- que o teu Não sou. o comportamento Não do sou. ambiente, Não ver sou. o comportamento do ambiente te Mas o prejudica. ambiente era bom. Não sou. O ambiente era bom, tinha 15, 20 Não, pessoas Pedro, atrás do gol, tá rolando, vaiando ele, o ambiente era bom. Tá rolando no Beira-Rio Mas é que uma Potter, briga lá olha da só. torcida, de uma torcida organizada com os jogadores que eles não receberam. Tá rolando um monte de coisa, mas assim, ó, não é isso que faz o Inter ganhar ou não. Mas é que se ele diz que ele chegou de viagem, que ele tá sem 4, ele tá sem. É Ener, Arangues, Alan Patrick e tem mais um. São Wanderson, quatro né? só. Ele, Wanderson, dele, de lá dele. Isso. Ah, se bem que o Wanderson, o Wesley entrou melhor. Que ontem seria o cara que daria mais amplitude e tal, enfim. Se ele diz isso, vai cair como desculpa. Mas E é aí, melhor aguentar a ele desculpa exato, do que mas criar uma briga. Mas é que aí sempre é o gramado, o gramado é ruim. Pra não achar que é desculpa, ele veio por um outro lado. Ele usou a mesma estratégia do Renato. Mas tu tem razão, ele não precisava usar essa estratégia. Tá faltando Ele um não tá media essa training pro poder. Eu acho que ele não foi fato é que estratégia. eles mudaram a pauta. Não, Achei não, que era sincero. falou Eles não foram sincero falsos demais, ali, entendeu? Pode errar, sincero. Eu não tô falando que ele não foi sincero. Eu duvido que o Cudê e o Renato tenham pensado antes de agir. Não, é que quando tu sugere que e não tô dizendo tu sugere, quando alguém sugere que aquilo ali é uma cortina de fumaça para as atuações ou para isso, a gente tá de partindo do fumaça, princípio que é com pensado. certeza. Não, acho que não. Não é, Acho que não. César, é que aquilo eu ali Não, é que eu não acho que tenha sido. Eu só tô dizendo, eu não. Tá, mas aquilo ali tá no tecido do jogo, tá? Aquele retalho ali tá no tecido do jogo. Qual deles? Os dois? Os dois, a indignação do Renato, que o cara... Mas a foi indignação do expulso. Renato, ela sempre bate quando o time perde. Quando ganha, ele não tem Que é o que indignação. não dá crédito a ele, eu acho. Mas enfim... E, aliás, pra qualquer isso, um. Mas isso tá ali. Mas tu escolhe, eu vou apostar nisso aqui, ou eu vou potencializar isso aqui, que não é mentira. Aconteceu, ele estava indignado, houve ali o lance que o revoltou. Sim, ele aproveitou. Assim como o Cudê teve vaia e teve, a torcida do Inter tá impertinente, sim, mas assim, o Cudê, no caso, não precisava, ele tinha justificativa, só que ele ficou, leitura minha, não é informação, com receio de, parece que tá usando desculpa. Mas os dois foram pelo mesmo caminho, e vou te dizer, isso dentro do vestiário cai bem, porque isso faz com que o foco saia dos jogadores. É que, Léo, assim, ó, tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Os dois estão tentando achar times, né? E as lesões, as viagens, os acúmulos de jogos, tudo isso atrapalha. Aliás, a todos.
A todos. Flamengo, Palmeiras. Sim, o Atlético Goianiense também. Tá todo mundo atrapalhado com essas viagens aí. Tudo O Atlético não jogou meio de semana, né? Não jogou. E o Inter dominou a partida. O Inter não conseguiu criar. Eu não concordo, por exemplo, que o Inter tenha... O Pedro usou ali uma expressão, que não é isso, mas enfim, uma expressão, que o Inter não jogou nada. Não acho que o Inter não tenha jogado nada. Ele não foi tão bem quanto a gente imaginava. Jogou, mas não que foi o elenco- suficiente, cara. A gente, deixa eu só terminar. A gente não imaginava... O Inter foi bom. A gente não imaginava... Não, eu não acho que o Inter jogou bem, Guerreiro, não é isso. Eu quis dizer o seguinte, é que o que o torcedor do Inter imagina? Que com contratações o Inter teria um elenco para ter um patamar médio de atuação capaz de ganhar do Lanterna Também é mesmo verdade. retrancado. Eu acho que é isso que tá pegando. É que o elenco- não é que a atuação tenha o sido Inter horrível. fez. Ele O teve Inter chance de fez. gol, mas tudo no volume, 50 cruzamentos para área. O Inter fez Volume. O Inter fez um elenco que não é ruim, é bom até. Mas um elenco capenga. Quem é o substituto do Alan Patrick? É que não esse tem eu acho que é o nenhum único que não lugar do tem. mundo. Não tem na seleção brasileira. Mas esse aí, esse é um potencial. Mas é por isso que o olhar cai pro treinador, O entende, Atlético Guerrinha? Mineiro foi buscar o Scarpa. Que jogou de lateral esquerdo, viu? O Jogou de Juventude lateral foi buscar. esquerdo O Juventude no foi buscar. sábado. Sim, mas as outras partidas jogou onde tem que jogar. O Juventude foi buscar o Giancarlo. Mas aqui, Guerra, assim, ó. O Inter está no G6, pode até perder hoje pro Palmeiras da posição. Porque contratou gente. O Inter, Eu sei, quando claro tem que espaço, sim, assim como claro que qualquer sim. clube do planeta Terra que tem espaço, Vocês consegue são- criar mais. O Inter tem um detalhe bem Vocês- claro que tem que ser treinado vocês- pelo Cudê. Quando der pra treinar. Vocês estão citando que o Inter teve 4 ausências. Eu ontem na jornada disse o seguinte: o Inter depende fundamentalmente de 3 jogadores: Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia. Isso. Então deixa eu fazer uma Eu lembrança. até O cheguei Inter. e disse no próprio balanço que eu inocentava ontem o Cudê nesse aspecto. Ele foi para uma guerra, como eu costumo dizer, com uma caixa de fósforo. Mas Guerra, ele já Então, jogou contra o time Juventude com esses tremendo. 3 caras Eu aí, sei, Guerra. mas o time sofre. A bola fica quadrada. Não é que fica tá. pesada. De Entendeu? Como novo. é que o Inter tentou chegar? Tentou chegar pela bola aérea. Sabe quem é que tinha esse cabeceador antes de entrar o Alário? Só o Borré. É muito pouco. É que Aí não vai dar certo. É que assim, o Inter tá do tendo bolso de cabeça. o Inter tá tendo problemas reais para definir contra qualquer adversário. O Inter tem problemas reais. Quando alguém faz parte the bus contra o Inter, acabou. O time não consegue sair daquilo. Ainda mais se jogadores que precisam driblar e quebrar linha não estão em boa fase. Não tem. O Maurício não tá numa boa fase. O Luca, quando entra. O Wesley tá bem. Tá bem. Mas o Luca tá mal. O Maurício tá mal. Então é óbvio, mas aí tem lesão. E aí tem viagem. Então eu tava pronto pra defender o Cudê. E aí o Cudê consegue largar, aumentar uma crise. Cudê, com todo o carinho do mundo, Tchatcho, a torcida do Inter não tá triste contigo. A torcida do Inter tá triste porque não ganha. Se o Guardiola for pra ali e não ganhar do Lanterna no campeonato, ele vai ser vaiado. No terceiro jogo. E não é primeiro não ganha porque vaia. É o contrário. É essa ordem que o Cudê não aprendeu. E é incrível estar falando isso, porque o Cudê tem um futebol de dentro do campo umas 100 milhões de vezes mais que eu. Ele foi jogador do River Plate. Ele treinou o Racing, o Atlético Mineiro e o Inter. Clubes de multidões. E ele não sabe disso. Mas Porque não é- tem turma do amendoim. Não, mas eu acho que talvez lá não tem. Eu acho que tem uma questão cultural aí. Não tô inocentando ninguém. Mas assim, o torcedor argentino, ele tem menos isso da torcida Mas do depois que amendoim. acaba o jogo... Não, o cara tá tomando. Não, tudo bem depois, mas não durante, que é como ele Não, é que reclamou. assim, é que Tipo assim, durante- ele disse que ele subiu e já começou a mas falar do jogo amendoim. durante eram uns 7, cara. Tá, mas eu tô falando do ponto de vista dele, eu tô concordando contigo. Eu sei que era pouca gente. O Cudê vai ter que... Gente, eu parei ali para não se alongar muito, mas o que vocês acharam do que o pessoal do Sala de Redação, o Guerrinha principalmente, que alfinetou um monte ali, o Potter, o que vocês acharam do que o pessoal do Sala de Redação falou sobre Eduardo Cudê? Vocês acharam que o que ele falou é certo? E a atitude do Renato Gaúcho? Vocês acham que aquilo ali é punição para o time? Deixa aqui nos comentários e não te esquece, deixa o teu like e te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais conteúdo como esse. Um abraço, tchau, tchau.